Shalom Aleichem, a paz contigo. Aqui quem vos fala é Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia, discípulo do Senhor Roshua. A nossa palestra de hoje é intitulada Miriam, Maria e a Bíblia. Muitos adoram Miriam, que colocaram o nome aportuguesado de Maria, mas sabemos que devemos adorar só Yahvé, como está em Êxodo 20. Um exemplo que nós damos, os magos que eram pagãos, que eles eram astrólogos, não eram reis, os magos eram astrólogos pagãos, eles adoravam os astros e mexiam com a astrologia. Eles foram homenagear o Senhor Roshua e iam ao caminho adorando a estrela de Belém. Mateus 2:11. E Mateus 4:10, o Senhor Roshua disse: ao Senhor teu Deus Yahvé adorarás e só a Ele servirás. Jamais diz que tem relação com a salvação adorar Miriam. O Apocalipse, ou seja, Revelações, descreve o que? Muitas coisas. Mas nós vemos que na Nova Terra ela diz que não é para adorar Miriam, Maria. Yeshua, Jesus é o único Salvador, Atos 4:12. Queridos amados conferencistas, se eu cito as passagens das Escrituras, você aperte o pause do seu DVD, do seu aparelho de DVD na televisão, ou aperte pause no seu computador ou no seu notebook. E o que acontece? Aí vocês apertem, peguem as escrituras, leiam o que eu estou falando, para vocês estudarem. 1 Timóteo 2:5. Jesus é o único mediador, Yehoshua é o único mediador. Colossenses 1:27. Yeshua em vós, esperança da glória. Então, Yeshua é o Messias, a única esperança do mundo vindouro do reino, da vinda do reino. 1 Timóteo 1:1. Yeshua, nossa esperança. Hebreus 8:6, mediador de um melhor concerto. Hebreus 9:15, mediador das escrituras gregas, do Novo Testamento. 1 João 2:1, ele é nosso advogado, é o que intercede por nós, que nos defende. Hebreus 7:25, vivendo sempre para interceder por eles. Nós vemos agora o quê? Que Miriam, Maria, não tem influência no ministério do Senhor Roshua. João 2:4. Que tenho eu contigo, mulher? Então o Senhor Roshua disse: que tenho eu contigo, mulher? Quer dizer, ele respeitava ele como mãe, mas no ministério dele só Yahvé mandava nele. Ele não deixava sua mãe dar opiniões, era só Yahvé. Nem o Senhor Roshua tinha vontade própria. Lucas 2:48 e 49. Preciso tratar dos negócios do quê? Dos negócios do pai dele, de Yahvé. Marcos 3:31 35. Marcos 3:31 a 35. Minha mãe é todo aquele que? O que ele quis dizer? Minha mãe é todo aquele que? Vamos analisar isso? Então nós vemos que o Senhor Roshua respeitava a mãe dele, como todos os filhos bons, como todos os filhos legais respeitam as mães. O que acontece? Daí nós vemos assim interessante, que o filho que não respeita os pais, ele não respeita também a mãe. Então, mas o Senhor Roshua respeitava, o Senhor Roshua Hamashia, ele respeitava sua mãe. Então vamos ver Marcos 3:31 a 35. Vamos ver um pouquinho da Bíblia, né? Para não ficarmos só citando os versículos. Então nós vemos o que? Chegaram então seus irmãos e sua mãe estando fora, mandaram chamar o Senhor Roshua. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhes: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, está lá fora. E o Senhor Roshua disse: quem é minha mãe e meus irmãos? 34. E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então quem são as mães e irmãos do Senhor Roshua? Veja só, Marcos 3:35.
Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, de Yahvé, esse é meu irmão e minha mãe. Então nós vemos que o Senhor Yehoshua falou o quê? Que aquele que faz a vontade de Yahvé, de Adonai, que não adora santos, que não adora imagens, que não adora ídolos, esse é o que? O pai dele, esse é a mãe dele. Por que ele respeitou a mãe e o pai dele? Porque eles eram pessoas íntegras, que andavam com Deus, que não adoravam ídolos e não faziam as outras coisas que estão na lei. As coisas erradas, né? Não fazer as coisas que estão na lei, não fazer as coisas erradas, que não estão na lei. Então o que acontece? Os pais do Senhor Yehoshua só obedeciam a Torá. Por isso que ele respeitava muito o pai e a mãe dele. Apesar que também vemos que mesmo que temos um pai ou uma mãe que não é íntegro, que é mau caráter, devemos respeitá-los também. Por quê? Porque diz nos mandamentos: honra teu pai e tua mãe para que se honre. Honre seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Então o Senhor Yehoshua respeitava a mãe, mas não adorava ela. João 14:6. Yeshua é o único caminho. Hebreus 10:20. Caminho que nos consagrou com sua carne, com sua execução na estaca. Mateus 1:21. A declaração do anjo salvará. O que será que o anjo quis dizer isso em Mateus 1:21? Salvará do quê? Vamos ver? E dará a luz a um filho, chamarás o seu nome Yeshua, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então vemos que só o Senhor Yeshua pode nos salvar. Jeremias 7:18. Jeremias, a Bíblia hebraica, as escrituras hebraicas, 7:18. Vamos ver aqui uma coisa gritante, uma coisa muito importante. Ainda a Igreja Católica Apostólica Romana, o que acontece? Fala que a Cidinha, a Aparecida, a Senhora Aparecida, que é o que? A Rainha do Céu. O sangue do Senhor Yehoshua tem poder. Que blasfêmia. Jeremias 7:18, vamos ler. Jeremias 7:18. Os filhos apanharam a lenha e os pais acenderam o fogo, e as mulheres prepararam a massa para fazerem bolos e ofereceram libações, oferendas a outros deuses para me provocarem a ira. Então no passado, na época de Jeremias, tinha uma rainha do céu lá, e a Igreja Católica colocou esse nome na sua Cidinha, na sua Aparecida. Vamos ver também Jeremias 44. Jeremias 44. Jeremias 44, de 15 a 25. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, o 16, tá? Jeremias 44. Quando a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor Yahvé, não obedecemos a ti. O 17. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo libações como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes. Temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, fomos consumidos pela espada e pela fome. O 19. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus, ele oferecíamos libações, acaso lhe fazíamos bolo para adorar, oferecemos libações sem nossos maridos? Versículo 20 de Jeremias 44. Então disse o grande profeta Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo, 21. Portanto não se lembrou o Senhor Yahvé, e não nos veio ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra. 22. De maneira que o Senhor Yahvé não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso tornou a vossa terra em desolação, em espanto, em maldição, sem habitantes, como hoje se vê.
O 23. Porque queimasse incenso e porque pecasse contra o Senhor Yahvé, e não obedecesse a voz do Senhor dos exércitos. Vós todo Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpriste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Então nós vemos que loucura. Jeremias capítulo 44, que eu li de 15 a 25, depois vocês apertem o pause do seu DVD dos computadores, leiam Jeremias com calma, 44, 15 a 25, e vejam, os próprios judeus, hebreus, povo de Deus, adoravam uma tal de rainha dos céus, né? Logicamente não era a Cidinha, a Aparecida era outra, e queimavam incenso. Hoje os padres, o Papa e não sei o que lá, bispo, tal, cardeal, não queimam incenso à Aparecida, como faziam no passado os judeus queimando incenso à rainha do céu. E você vê, a Igreja Católica colocou o mesmo nome para Cidinha, Rainha do Céu, buscando o que? Os deuses do passado, os balaíns. João 2,5, a única ordem de Maria foi para fazer a vontade de Yehoshua. João 2,5, João capítulo 2, versículo 5, iremos ler. Então vocês veem, a Bíblia é a verdade. Sua mãe disse aos serventes, aqueles que estavam nas bodas de Caná, no casamento do primo de Yehoshua de Jesus. Olha só, capítulo 2 de João, capítulo 2, João, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então vemos que a mãe do Senhor Yehoshua falou para fazer tudo o que Jesus queria. Então agora eu pergunto para vocês, como então as pessoas adoram Maria? Como então dizem que ela é intercessora, que ela é a rainha do céu? Nós vemos nos capítulos de Jeremias, tá? 7 e capítulo 44, que eu li, que a rainha do céu era um ídolo. Era uma deusa pagã. Para terminar, amados, Miriam, ou seja, Maria, após Yeshua nascer, ela teve relações sexuais com José. E a Igreja Católica, ela diz que a trataram como virgem a vida inteira da sua vida. E o que acontece? A Igreja Católica trata ela como virgem devido ao fato de sua pureza de fé e consagração a Yahvé. Estão entendendo? O que os membros leigos da Igreja Católica, os membros normais não sabem, os próprios padres, os bispos, cardeais e o Papa, eles mesmos dizem: tratamos Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, não sei o que lá, né? Santa não para mim, Virgem Maria, Mãe de Deus, porque em matéria de pureza de fé e consagração a Deus. Então, no fundo, os próprios padres e sacerdotes sabem que Maria não era mais virgem. Mateus 25, e José, não a concebeu, ou seja, não teve relações sexuais com ela, carnais, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Yeshua, Salvador. Então analise os fatos, tá? Olha que interessante aqui, hein? Quer dizer, Mateus 25, as escrituras gregas dizem, Yeshua, Jesus foi primogênito de Deus, de Yahvé, tá? E primogênito no ventre de Miriam, de Maria, onde o Espírito Santo que germinou, que deu o germe de Deus para fazer ela nascer. Ela quem? A criança messiânica que se tornaria o homem, Yehoshua. Miriam, Maria é ela pecadora, porque já ela está debaixo da terra, não tem nem mais osso nem pó, não está no céu, mentira da Igreja Católica. Miriam era pecadora, nunca foi adorada pelos apóstolos, nem pelos discípulos, nem pela Igreja de Deus, com o passar dos anos. Porque a partir do 3º século começou a grande heresia, em 321. Ela não é intercessora. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e Yehoshua, Jesus o homem. O contexto aqui, não todo, mas quase todo o contexto dessa monografia, será tirada do livro Segue-me, página 215, da Casa Publicadora Brasileira, 13ª edição de 2001.
Yeshua Rai, Jesus vive, Shalom Aleichem, a paz convosco. Até nosso próximo estudo.